pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato muito bom para vocês aqui. Eu quero agradecer a todos e todas vocês que têm me enviado relatos com tanto carinho e amor. Eu peço mais uma vez que vocês continuem mandando desse jeitinho, tudo já prontinho para eu só imprimir e vir aqui ler, porque já facilita para mim e também para quem estiver aqui escutando o seu testemunho. Obrigada de coração, vocês têm feito a diferença e eu admiro demais. Eu dou glória a Deus pela vida de todos e todas vocês que estão se prontificando, se posicionando a isso, indo lá, escrevendo com a inspiração de Deus, do Espírito Santo de Deus, para levar cura e libertação através do relato de vocês. E se você ainda não enviou e está sentindo aí no seu coração que é o momento certo, pede confirmação de Deus e envia para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Sempre tem um momento perfeito de Deus, por isso que eu digo para pedir a confirmação dele e orar para que Deus oriente você na hora que você estiver escrevendo, para que você coloque exatamente tudo que ele quiser que você coloque para poder trazer aqui e compartilhar com todos. E vocês que estão aqui assistindo também já enviaram seu relato, eu já li aqui. Obrigada a vocês também, lindos do Senhor, lindas do Senhor. Encaminhem, compartilhem para que mais e mais pessoas tenham essa conscientização. Pessoal, eu quero avisar vocês sobre algumas coisinhas. Primeiro que talvez ainda não é 100% certo, mas eu estou planejando de estar no Brasil na primeira semana de junho para fazer um evento presencial em Campinas. Então, continuem aí deixando nos comentários se vocês querem participar. Provavelmente o valor vai ser entre 100 e 150 reais para ajudar nos gastos do local que vai ser alugado, com comida que a gente vai ter ali também para um lanchinho e também fotógrafos, lógico que a gente vai filmar o evento, vai tirar fotos. Eu creio que no máximo terão vagas para 300 pessoas, entre 200 e 300 pessoas. Mas eu vou avisando vocês quando tiver tudo certinho e confirmado. Nós ainda estamos esperando confirmação do Senhor, estamos orando, mas eu creio que vai acontecer, ok? Tudo está se encaminhando para o sim. Independente de ser esse ano ou ano que vem, vai acontecer, tá? Só que eu vou confirmando aqui com vocês. Por enquanto eu quero ver, né, se a quantidade de pessoas vai ser o ideal, 200, 300, então se você vem participar com a gente, se você tem interesse, coloque aí abaixo nos comentários, por favor. Bom, vamos lá, o relato de hoje. E antes quero avisar também do curso de formação em terapeutas. Eu estou muito feliz e grata a Deus, já temos várias alunas e alunos conosco para a terceira turma que começa dia 21 de maio, sim, 21 de maio. Olha, vai estar começando a terceira turma e eu já colocando aí a primeira semana de junho, que é dia 1º de junho, é o Dia Internacional da Conscientização do Abuso Narcisista. Então já quero aproveitar, né, essa data para logo na primeira semana a gente fazer um evento assim. Vamos lá. Eu vou começar lendo aqui esse relato. Quando eu tiver algo a compartilhar, eu paro e faço meus comentários e vocês também coloquem os de vocês aí quando sentir no coração, para que outras pessoas que virão assistir também sejam abençoadas com o seu comentário. Vamos lá, ela diz assim: Oi Cris, tudo bem? Espero que sim. Estou te escrevendo meu relato porque fiz um voto com Deus que quando ele me desse vitória eu iria te escrever. Achei lindo isso aqui, gostei. E ela diz: você é minha amiga e nem sabe. Olha que lindo. E nem sabe, foi minha conselheira, enxugou minhas lágrimas em um momento em que eu achava estar tudo perdido e que pra mim não tinha mais esperança. Gente, isso é lindo demais, meu Pai do céu. E ela diz: meu sonho era que você lesse e me falasse sua analogia, como vejo seus conselhos nos relatos das outras mulheres. Então vamos começar? Ela pergunta. E aí, sim, vamos começar, mas antes eu quero falar uma coisinha aqui pra você, que linda. Olha só, o sonho dela que eu venha aqui ler e que eu dê o meu parecer, né? Enfim, ai, que lindo você confiar no meu trabalho, vocês todos que estão aqui, né? Isso não tem preço pra mim. Eu fico muito feliz que, olha só, ela fez um compromisso com Deus. Ela disse que fez um voto com Deus que quando ele desse vitória, que ela iria escrever aqui. E ele deu vitória. Eu já me alegro aqui sem nem saber qual foi a vitória, mas é vitória, né? E aí ela diz assim, ó, que eu já sou amiga dela e sem nem saber. Por isso, gente, é um dos motivos que eu tô querendo fazer o encontro presencial.
Porque assim, quem vem fazer o curso são pessoas que já acompanham o meu trabalho, e aí lá nesses 6 meses nós temos 2 encontros semanais, são 48 encontros. Então toda terça e sexta, durante 3 horas, às vezes até um pouquinho mais do que isso, a gente tá ali junto. Então eu conheço o rostinho de algumas pessoas que estão aí, que já me conheciam e eu ainda não conheço. Eu escuto, na verdade eu leio, né, os relatos, os comentários de vocês nos vídeos, mas ver o rostinho de vocês é outra história, né? Então assim, esse evento também, um dos motivos é esse, pra gente poder, né, se ver, se conhecer pessoalmente, eu poder conhecer o rostinho de cada um de vocês que acompanham aqui o meu trabalho. Deus é lindo. E ela diz assim, ela falou o nome dela, mas eu vou mudar, eu vou chamá-la de Ruth. Meu nome é Ruth e tenho 35 anos e minha infância não foi nada fácil. Minha mãe até hoje tem dificuldade de me amar e meu pai foi o pai do meu irmão, pois minha mãe dizia que o meu pai biológico só fez abusar dela. Esse meu pai me reencontrou tem uns 3 para 4 anos e é uma pessoa humilde, mas também não é muito de demonstrar amor. Olha isso. Eu fui abusada aos 5 anos por um vizinho. Uau! E essa imagem até hoje não sai da minha cabeça. Ele dizia pra mim que estava brincando. Uau! Não houve penetração, mas ele se passava no meu corpinho. E meu irmão de 3 anos na época viu e falou pra minha mãe, que me bateu e mandou eu me abrir pro meu pai que me criava para ver se houve penetração. Ali eu me senti violada novamente. Meu pai do céu. Cresci ela dizendo que o mundo era pequeno demais para nós duas e que ela teve que mudar de bairro por minha causa porque eu abri as pernas. Meu Deus do céu, que mãe é essa? Cresci nesse ambiente. Quando meu pai saiu de casa, meu irmão, que já era apegado à avó, se mudou para lá de vez e eu virei saco de pancada emocional dela. Ela me humilhava e dizia que eu não ia ser ninguém sem ela. Olha isso, já criando uma dependência, né, para você não sair de perto dela, porque sem ela, quem será você? Não, mãe, vem cá. Você só foi uma pessoa que Deus escolheu para me trazer ao mundo. Eu não sou nada sem Deus, sem o Criador, ok? Porque Deus fala na palavra, pode um pai ou uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus jamais abandonará. É incrível o grau de manipulação. Veja se pode a criança abusada. Não foi nem ela que falou, porque eu ouço vários casos de que a filha foi abusada, vai contar pra mãe, a mãe não acredita, ainda bate na filha e fala que coisa horrível falar isso dos outros, né? Tem mães que creem, que sabem que é verdade. Umas tomam coragem e saem, outras caem na lábia deles, que fingem, choram. Ai, foi o diabo, eu não queria ter feito isso, me perdoa. Vai pra igreja e tudo, mas é o próprio capeta. E no caso aqui, o seu irmão contou e a sua mãe faz isso. Faz você ainda ser mais humilhada, se sentiu violada outra vez. Por que que ela não foi em amor ali, te ajudou, levou no médico, algo assim? Surreal, gente. Mas olha, essa foi a história de vida dela e por isso ela é uma linda escolhida do Senhor, porque teve vitória. Deus guarda os seus. E aí ela foi o saco de pancada dessa mãe. Ela diz assim, aos 20 anos eu engravidei da minha primeira filha, do sobrinho de um dos namorados dela. Depois da separação, ela que antes já traía meu pai e também foi traída, passou a ser mais promíscua ainda. Olha, eu queria morar com o pai da minha filha, mas ela fez de tudo para não dar certo. E quando a minha filha tinha 8 meses, saí de casa e fui morar na casa dos outros e trabalhar para poder sobreviver. Mas antes quero te falar que aos 14 anos, o meu pai que me criou levantou um shorts meu e apertou os meus seios. Meu Deus do céu. Eu, inocente, pulei no colo dele e ele viu que eu estava crescendo e fez isso. Mas pelo menos ele me deu estudo e disse para eu sempre estudar, que um filho nunca ia parar minha vida. Só se eu quisesse. E mais pra frente você vai entender isso. Ok, voltando aqui. Tem algumas coisas que a pessoa fala que não sei se vem escrito certo. Ela falou, levantou o meu short e apertou meus seios. Não sei se foi o short, se foi o top, porque às vezes a pessoa fala pelo celular e traduz com a palavra errada. Por isso que eu falo, gente, corrige antes de enviar pra mim, tá bom? Mas aqui tô lendo short, ok?
De todo jeito, olha o que ele fez. Apertou os seios dela. E ela, inocente, pulou no colo dele e ele viu que eu estava crescendo e fez isso. Mas pelo menos ele me deu estudo. Olha, ele me abusou, mas pelo menos ele fez algo de bom. Gente, é isso que acontece. Você pode parar para ver. Toda mãe, todo pai, todo marido, namorado, amiga, narcisista, pessoas das trevas, abusivos, manipuladores, sempre vai ter algo bom que eles fizeram. Mas isso é porque eles têm um bom caráter? Não. É porque tudo é uma transação. Eles precisam te oferecer algo, fazer algo de bom, né? Que é forçado, não é genuíno, não é verdadeiro, não é do coração, é interesse puro. E a gente que vê o melhor no outro, a gente que tem amor no coração, aí a gente fica, nossa, mas olha, ele pelo menos fez isso, ela pelo menos me ajudou, né? Foi Deus que usou a vida deles e delas, porque Deus usa a vida de quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. A honra e a glória é para Ele, somente para Ele, o nosso Criador. Então, assim, olha, ele fez isso, né? Ok, falou que você não iria deixar de estudar mesmo por causa que você teve filho. Ok, mas e aí? Você precisava dele para falar isso? Ainda colocando como, ó, ele me abusou, mas pelo menos teve isso de bom, né? Não, gente. Abuso é abuso. Não pode encobrir por causa da coisa boa que a pessoa fez. Eu lembro de mim, uma amiga, né, sociopata, e eu lembro que num dos momentos mais difíceis que eu tive na minha vida, ela me ajudou. Mas ela tinha prazer, hoje eu vejo, porque Deus revelou, ela tinha prazer. Todo dia ela me ligava e ela adorava ouvir eu chorar, ela adorava ver que eu estava sofrendo. Quando eu estava bem, ela simplesmente desaparecia. Ela não ligava, ela sumia. Mas quando ela sabia e sentia, porque esses seres sentem, né, que eu tava mal. E eu lembro que um dia ela falou, vem aqui, eu vou te ajudar, tal. Anos depois, foi a única coisa que ela fez pra me ajudar, tá, gente? De tudo, tudo. O resto eu nem conto, porque assim, Deus usa a vida, como eu acabei de falar, dessas pessoas também, pra abençoar a nossa. E aí, o que aconteceu? Anos e anos depois, foi só... Ai, quando precisar eu tô sempre aqui, nunca esquece que eu te amo e blá, blá, blá. Lábia é muito boa, né? Mas na hora do vamos ver, quando eu ligava, nunca atendia. Nos momentos que eu mais precisei, fora esse que foi o único. E aí toda vez eu ficava assim, ai, mas toda vez que eu via as coisas que ela fazia, que era pra me machucar, né? Momentos especiais que ela nunca tava, sempre dava desculpa esfarrapada, outras coisas mais, né? Mentiras, enfim. A inveja é grande. Aí eu ficava assim, poxa, mas ela me ajudou naquele momento que eu tanto precisei. Mas por que você acha que eles fazem isso? Eles aproveitam porque sabe que depois você vai ficar com aquele sentimento, aquela sensação de que você vai dever algo para essas pessoas pro resto da vida, né? Não. Foi Deus e você agradece a Deus. Lógico que eu fui grata ao que ela fez, não esqueci, mas eu não posso passar minha vida num relacionamento, numa amizade que é falsa, que é invejosa, que é tudo forçado para me usar, me sugar. Uma pessoa que não deseja o meu bem por conta de uma coisa que ela fez que nem foi pensando em mim em primeiro lugar, foi pensando no que ela ia ter de volta depois. Então assim... Eu não passei mais, depois que Deus me mostrou, eu falei, ok, ela fez, ótimo, legal, é entre ela e Deus. Não sou eu que vou estar devendo algo, algum favor ou alguma coisa pro resto da minha vida por causa do que ela fez por mim, não. E essas coisas que ela tá fazendo, eu vou passar por cima disso por conta de uma coisa que ela fez que ela me ajudou? E assim, gente, e não sinta culpa por isso, ok? Se liberte disso, porque você se escolher, você se valorizar e você se afastar de uma pessoa assim, tóxica, é a coisa que Deus quer que você faça, porque Ele fala, destes afastem-se. A gente ora, a gente deseja o melhor, mas não é para você conviver, não, ok? Que Deus tenha misericórdia que essas pessoas se permitam passar pelo processo e busquem a salvação em Cristo Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Não tem que salvar essas pessoas e ficar lá não, dando desculpa para essas coisas, porque eles vão acabar te destruindo, ok? Tinha que falar isso, que eu lembrei aqui. E aí ela fala assim, ó, que a mãe dela, né, que traía o pai e também foi traída, passou a ser ainda mais promíscua. E ela diz, eu queria morar com o pai da minha filha, mas ela fez de tudo para não dar certo, olha só. Bom, e aí ela termina aqui falando que mais pra frente a gente vai entender isso, quando ele falou para ela que ela sempre irá estudar e que nenhum filho iria atrapalhar isso,
só se ela deixasse isso acontecer. E ela continua dizendo: então eu fui criando minha filha, trabalhando aqui e ali, mas nunca consegui manter um relacionamento por muito tempo. Casei com um namorado, não deu certo. E depois conheci o pai da minha filha do meio, que também não deu certo. E eu não conseguia amar na minha cabeça, o amor sempre me feriu. Eu ia amar pra quê? Ela se pergunta. Até que um dia eu conheci um homem que mudou tudo na minha vida e fez eu sentir o melhor sexo. Me fazia ficar nas nuvens e ao mesmo tempo me fazia cair de lá, de cima, com o rosto no chão. Por muitas vezes eu me sentia arrebentada nas minhas emoções. Olha aqui, eu vou ler de novo. Até que um dia eu conheci um homem que mudou tudo na minha vida. Fez eu sentir o melhor sexo, me fazia ficar nas nuvens e ao mesmo tempo me fazia cair de lá, de cima, com o rosto no chão, e por muitas vezes me sentia arrebentada nas minhas emoções. Fato, é desse jeito. Conheci ele através de amigos. Ele vivia passando em frente ao meu trabalho com olhos verdes, muito bonito, mas também só tinha isso, ok? O pai dele tinha acabado de morrer e sempre dizia que estava de luto, triste e que a família dele estava em pé de guerra por causa da herança. E eu sentia a dó dele, pois ele também era fruto de um caso do pai dele e foi criado pela mãe do pai e eu pelo pai do meu irmão. Olha aqui que interessante, já veio com o espelhamento, coisas em comum, você já sentiu, nossa, como somos parecidos em algumas coisas, aquela sensação de que você já conhece essa pessoa há tantos anos, né? Cria ali um vínculo, é incrível, mas provavelmente, não sei se é verdade ou não, se foi pura coincidência aí, né? Do acaso, que isso não existe para Deus, mas normalmente eles inventam um pouquinho de mentira com um pouquinho de verdade para parecer que tudo é uma grande verdade, mas na verdade é uma grande mentira. Olha só que interessante, fazendo vítima. E olha, essa moça que eu falei aqui para vocês agorinha, que eu dei o exemplo, ela era assim também. Ai, porque morreu não sei quem, gente, há 5 anos. E a pessoa tá lá, mas eles não estão em depressão. Porque acontece, tá? A gente não pode falar, ai, que ninguém sofre, ninguém pode sofrer e sentir falta de um ente querido, não é isso. Mas quando você tá em sofrimento, você vai ficar alguns meses, você vai começar a buscar ajuda, você quer ficar bem. Essas pessoas não, é tudo mentira, é pra manipular. Então eles usam de desculpa. Ai, eu perdi a tal pessoa. E aí toda vez tem alguma festa, ai, eu não vou porque eu tô mal, ainda tô sofrendo porque é a morte da pessoa. E não tá nada. Só que usa disso. E fora os que são mais sociopata, psicopata, que matam os familiares que nunca morreram. Tem uma que tem canal no YouTube, gente, ela fala, minha avó já morreu umas 30 vezes. Pra cada um ela conta, quando ela precisa dar desculpa, ela fala que morreu a avó. E aí todo mundo fica com dó, entende. Agora tem os outros que realmente aconteceu, tá? Mas aí mente por outro lado, porque usa da morte, que já nem tá, né? Chora às vezes porque sofreu o sofrimento que perdeu. Não a pessoa em si, quem era essa pessoa, mas o que perdeu que essa pessoa fazia por ele ou por ela. Agora, tudo agora, anos e anos e anos, a pessoa continua dizendo que isso e aquilo e tá sofrendo, minha filha, vai buscar ajuda. Eles não querem ajuda, eles querem só usar para manipular, porque no fundo eles não estão sentindo nada, né? Continuando, ela fala assim, que o pai dele tinha acabado de morrer, ele dizia que estava em luto, triste, sim, é o blá 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 do coitadinho, e ela disse que tinha dó dele, porque ele também passou por dificuldades na infância como ela, foi criado por outra pessoa. Ele tinha madrasta e eu padrasto, e eu sempre fui grata a meu pai, e ele tinha uma relação muito estranha com a mãe. A viúva se comportava como esposa dele e não como mãe, e sempre disputava ele comigo. Uau, isso existe, hein? Ele tem 3 irmãs que também trata ele como filho. Aí ficam essas mulheres disputando esse psicopata. Ah, é, porque eles... Gente, eles encantam todos. Sim, essa também, vou dar exemplo de novo dessa amiga aí que eu tive das trevas. A mãe dela era fã dela. Fazia de tudo. E olha, elas controlam, dominam, fazem essas mães de escrava. Manipulam a mente. É soldadinho, fantoche dessas filhas narcisistas. E filhos, no caso aqui do seu, que é um psicopata. Gente do céu, isso é real.
Ok, em momento ele teve tuberculose, pois fumava muito, inclusive maconha. Uau! Eu cuidei, coloquei em minha casa, levei para o hospital, comprei remédio, vitaminas. Só que eu não entendia porque mesmo eu fazendo tudo isso, aquela mulher me odiava, a mãe dele, a ponto de me colocar para fora da casa dela. A irmã do meio dele me maltratava e um dia depois tratava bem. Tratava bem de novo, um morde e assopra. As pessoas de fora me perguntavam o que eu estava fazendo ali e eu não sabia responder. Achava legal ele ter família, já que a minha sempre foi uma MERDA, ela coloca aqui. Que interessante isso aqui, hein? Eu creio que ele já estava te difamando aí para a família inteira. Ou então era tudo um bando de narcisista misturado aí com ele, tá? Cada um no seu grau. E ela diz, com o tempo ele foi melhorando e me pedindo um filho, pois a mãe dele dizia que ele estava com uma mulher com 2 filhos. E elas diziam que eu era PUTA, sendo que ele que não trabalhava e vivia às custas delas. Nesse meio tempo ele ainda conseguia me enganar até eu engravidar. Uau, olha, então ela teve um filho, né, uma filha, depois teve outra. E essa família aí falando pra ele, olha, ela é uma PUTA, já tem 2 filhos, gente, como pode? E eu imagino ele te falando isso, né? Porque não foram elas que te falaram. É assim que eles fazem. Fulana falou não sei o que, fulana falou não sei o que. Aí você começa a ficar com raiva da pessoa. E ele já colocando elas contra você e você contra elas também, né? Ai, só Deus. Parte 2, o inferno na terra, ela coloca aqui. Cris, eu engravidei de um menino. Meu sonho sempre foi ter um menino. Mudamos de casa, aluguei uma maior, pois a família ia crescer. E eu trabalhava, pagava tudo. Trabalhei até 7 meses e quando eu perguntava a ele se só eu ia trabalhar, pois eu estava grávida, ele dizia que gravidez não era doença. E o que era doença para ele então? O que impedia ele de trabalhar, né? Qual era a doença dele? Aqui, ó. Perdi as contas de quantas vezes ele chegava em casa bêbado e quebrava minhas coisas na frente das minhas filhas. Me fazia ficar nervosa e deixava o celular no viva voz para a irmã dele ouvir. Até eu perceber que ele fazia isso demorou. Uau, pra você parecia louca, né? Olha ela gritando comigo, olha ela nervosa, né? Porque você já tava no abuso reativo. E aí pra todo mundo, ó, você que é ruim, ele tinha que provar, né? Meu Deus, ser maligno. Eu grávida de 6 meses, ele deixou o celular no armário com uma conversa dele com uma mulher loira. O contato dela estava salvo com o nome de homem e eu fiquei muito nervosa. Fui para casa da minha mãe. Olha, me acabando de chorar. A minha mãe, muito carinhosa, disse: quem mandou você se misturar com gente que não presta? Essa mãe aí também eu vou te falar, hein? Aquela lá do começo que mandou, meu Deus, que te bateu quando seu irmão falou que você foi abusada. Tipo assim, a culpa é sua, quem mandou se meter com eles? Que apoio de mãe é esse, hein? Que mãe é essa, hein? Ela disse, saí pela rua chorando, grávida, desesperada. Cheguei em casa, me acalmei, arrumei minhas coisas para ir embora. E chega a cobra da mãe e a cobra filha para me convencer a ficar. Segundo a mãe dele, eu que procurei. Então eu que esperasse o menino nascer para ver o que ia fazer. Hoje percebo como 2 mulheres viam uma mulher grávida sofrendo daquele jeito e preferiam aquelas palavras. Proferiam, eu creio que é isso que ela falou, não que preferiram. Proferiram aquelas palavras. Porque são das trevas. Aqui, pelo que me parece, a família toda é tóxica. Ou ele manipulou todo mundo para ir lá, para fazer com que você fizesse a vontade dele através delas, porque eles fazem isso. Aqui, ou são cegas, ou são pessoas também manipuladoras e fizeram aí para você ficar mesmo mal e não conseguir sair. Ela diz, tive que me mudar de casa, pois eu não estava conseguindo pagar tudo na época. Eu tinha um salão de unhas e desanimei, pois ele chegava e dava em cima das clientes na minha frente, como aquilo me doía. Eles fazem isso, gente. Ai, nojentos. Nojentos, infelizes, né? Por quê? Querem destruir tua autoestima porque eles têm inveja da gente. Onde já se viu? A gente até entende que amigas, mulher tem inveja, né? Mas você tem inveja do seu parceiro, que é a pessoa que deveria você ter orgulho e amar e ficar feliz pela pessoa, pelas conquistas, por ser linda. Tem inveja. Aí precisa fazer com que você fique
com ciúmes deles, para eles se sentirem alguém, para se sentirem superiores, para te humilhar. Ai, gente, dá um tchau bem gostoso, um contato bem zero para esses seres. Lógico que doía, porque a gente, olha, o que dói mais não é nem o que eles fazem com a gente, porque a gente sabe nosso valor em Deus. A gente sabe que somos lindas e amadas do Senhor. O que dói é ver que uma pessoa que deveria te amar tá ali tentando te machucar. Dói ver o caráter do outro, né? A infelicidade do outro e tentar ainda jogar na gente isso. E ela diz, nessa outra casa ele me deixava sozinha todo fim de semana. Era perverso, me deixava nervosa, dizia que ia matar o pai da minha outra filha, pois não queria que eu falasse com ele. E uma vez ele me deixou tão nervosa que eu peguei uma cadeira e fui para o quintal e quebrei na parede do fundo. E ele disse, para com isso, você vai quebrar a parede. Quebrar é a cabeça dele, isso sim, mas Deus é mais. Ele não disse, pare, você vai se machucar. Ele disse, cuidado com a parede. Olha, eu ri na hora porque caiu a ficha e em seguida ele me dava maconha para me deixar mais calma e depois saía de novo. Louco, doente. Meu Deus do céu, é assim, eu lembro de um que eu sofri acidente de carro. Gente, tava preocupado com o carro, com o que ia ter que gastar, né? Porque ia ter que alugar outro carro. Não comigo. E eu dando glórias a Deus que diante do acidente eu tava bem, que não tinha acontecido nada de sério. E ele lá, irritadinho, com o carro que aconteceu e agora que ia ter que pagar isso, ia ter que pagar aquilo. E não foi uma vez só, não. Em outras situações era sempre isso. Porque para eles tudo é o material. Pois vão morrer, não vai levar nada disso com eles. E ainda, se não se arrependerem antes, ainda não vão nem pro céu. É o que diz a palavra de Deus, não sou eu não. E ela continua. Ele me deixava vulnerável no meio da família dele, tinha flertes com primas e me deixava lá, ouvindo piadas e sendo maltratada. O que eu fazia de bem para ele era reduzido a nada. E sempre a mãe ou alguma irmã era melhor do que eu. Fui para a maternidade, ele me levou quase sem gasolina, porque nem para isso ele era capaz de cuidar do próprio carro dele. Tive meu pequeno, foi parto cesárea e muito difícil. Depois enviou 5 enfermeiros para orar pelo menino e ele foi apresentado a Deus ali mesmo. Naquela altura eu já vim orando porque toda a igreja que eu ia revelava que a mãe dele estava fazendo macumba para mim. Olha, será, meu pai do céu? Se a igreja revelou, eu creio que é, né? Então ela era a cobra venenosa, hein? Serpente aí, hein? Acontece muito, tá? Quando a mãe é narcisista, acaba que o filho às vezes sai narcisista também. Eu conheço vários. Ou a pessoa vai pro lado da codependência ou vai pro narcisismo. No caso dessa família aqui, a maioria foi pro narcisismo mesmo. Interessante. Ela falou aqui que o parto foi difícil e Deus enviou 5 enfermeiros para orar pelo filho dela. E ele foi apresentado a Deus. Olha, Deus já preparou tudo para guardar teu filho, gente. Olha, meu filho adoeceu, voltei para a maternidade operada cheia de pontos e nenhuma irmã dele foi lá, muito menos a mãe. E quando ele foi me buscar, disse que o filho não era dele e que não me queria mais. Ah, dá licença, né? Não tem nem palavras para chamar um ser desse. Não sei o que falar, não tem palavra suficiente. De tão escroto. Como doeu, eu já estava sofrendo tanto. Saí do quarto, comecei a chorar e a assistente social chegou e eu contei que ele disse que eu estava tendo caso com um enfermeiro. Cris, ele me forçava a ir na casa da mãe dele muitas vezes, mesmo eu pedindo para não ir. Como eu ia ficar ali em um ambiente de falsidade? Ela pergunta. Eu saí da maternidade e onde ele passou? Na casa da mãe dele. E certa vez ela disse que eu estava perdendo o medo dela e sempre falava comigo em tom de ameaça. É outra das trevas. E ela fala assim, a parte 3, mudança de casa. Tá quase terminando, gente. Eu tô amando esse relato. Meu pai do céu, quanta informação, quanta cura e libertação. Recebam e compartilhem, gente. Estão entendendo, né, o que é que ela tá falando aqui? E Deus está trazendo à memória eu também colocar algumas coisas só para ainda reafirmar. E ela vai agora para a parte 3, mudança de casa. Eu frequentava uma igreja e um amigo do meio ruim dele pediu ajuda para acompanhar uma moça que a filha tinha sido abusada. Olha só aí que era para o meu marido acompanhar.
e alugar uma casa. Como ele fazia um jogo de se colocar em disputa, deixava sempre o celular com foto de outras mulheres de biquíni e eu via com ciúmes e insegurança. Eu vivia com ciúmes e insegurança. Ah, eles fazem isso mesmo. Nesse caso, não foi diferente. Eu não só acompanhei, como fiz campanha na igreja para arrecadar alimentos, móveis, fiz vídeos e ela ganhou muita coisa da igreja. No final, essa moça me roubou e foi embora. Eu passei a maior vergonha na igreja e senti as pessoas desconfiando de mim. Eita! Ele, que já tinha fama de atrapalhado, eu fiquei como cúmplice. E eu ali esperando uma reação dele, que só falava e nada. Até hoje acho que ele estava junto nesse roubo, mas não tenho provas. Ah, mas deve mesmo, devia mesmo. Eu morava de aluguel e não demorou muito para a mulher pedir a casa, e ela era da igreja. Me senti humilhada, julgada e despejada. My gosh. A essa altura, todo mundo sabia que ele ficava de flerte com a vizinha da frente e uma menina do lado que dava festas e mais festas. Ele esperava eu dormir cansada de cuidar do menino para ficar na rua bebendo. E essas vizinhas eram as que ele fazia questão que eu descobrisse, sempre fazendo eu me sentir humilhada, desprezada. Até na igreja essa vizinha ia para me pirraçar. Ele nada fazia para me proteger, só para me derrubar. É desse jeito. Ah, mas é lixo, lixo, lixo! Deus sabe do caráter dessas podridão aí. Ai, meu Deus, eu não me aguento. Gente, não é pra ter raiva deles não, porque hoje eu dou glória a Deus pelo livramento e Deus revelou pra nos libertar. Já perdoei todos, mas são nojentos, né? Povo pobre, pobre de alma, mortos espiritualmente, não tem nada de bom ali. Enquanto vivem para servir Satanás, são lixo, sim. E aí que tá, eu passei por isso com um sociopata e com o meu primeiro também, cada um no seu nível, mas com o sociopata foi mais no profundo da nojeira. Ele fazia eu ter ciúmes, ele me provocava ciúme o tempo inteiro, olhando para outras mulheres, mas sempre na covardia, porque são covardes. Só que a gente sente, né? A gente sente tudo, a gente capta tudo no ar. Deus revela. E aí, com as minhas amigas, ele fazia igual. E ele ganhava a confiança e a admiração de todos os amigos homens. Todo mundo falava, Cris, esse é o cara. É o cara dos infernos, só se for, né? Mas parecia ser um anjo. Todo mundo adorava, ele conquistava todo mundo. E eu ficava confusa, que eu falava, ué, mas ele aqui com eles é uma pessoa, comigo é outra. Né? Era o morde e assopra. Bom, ele fazia isso, eu insegura na época, ciúmes eu tinha assim, eu comecei a me afastar das minhas amigas, só que eu não era boba também não. Então assim, eu não ficava próxima dele com elas. Então eu via, encontrava com elas, mas quando tava eu sozinha. Quando tava ele, era só eu e ele, e os amigos dele, e as namoradas dos amigos dele, que na maioria também era tudo narcisista, e ele ainda dava em cima das namoradas dos amigos dele na minha frente. Na verdade, hoje eu vejo ele que se achava um horrível, porque ele também não era nada de bonito mesmo. Ele conseguiu me conquistar e foi na lábia mesmo, nas manipulações, por causa das carências que eu tinha e nem sabia. Sempre muito divertido. Eu vou fazer uma live em breve sobre os narcisistas. Essa semana agora, acho que é na quarta-feira. Por que eles são tão perfeitinhos, né? Eles fingem, eles contam piada, eles fazem você rir. Traz esse sentimento gostoso, né? E aí você acaba simpatizando com eles, é tudo fachada, tá? É tudo jogo dos seres das trevas. Ai, só Deus na causa. Mas olha, ela continua aqui dizendo, mudamos para outra casa que alagava toda vez que chovia. Era um inferno. Tudo dava errado. Sim, porque aonde eles vão, a presença do mal vai acompanhando, né? Os demônios estão tudo lá junto com eles. Tudo dá errado, tudo quebra. Um vizinho de frente começou a se jogar para mim e eu não notava e nem ligava. Olha, ele, meu marido, ficava mordido e sempre armava coisas piores para mim. Mandava as amigas dele ir me procurar e sempre me levava a lugares que eu não queria ficar. E essas amigas me afrontavam. Ah, desse jeito. O meu ex fazia assim, ó. Chegava na faculdade, vinha, as meninas tudo... Ai, não sei o que, oi fulano... E eu ali ficava como se eu nem existisse. Aí eu falava, gente, no começo eu pensava, que liberdade é essa? Né?
falta de respeito comigo, porque não era só um beijinho, era uma coisa, um assanhamento pra cima. E ele com aquela cara de coitadinho, gente. Ai, eu não fiz nada, elas que são assim, elas que são dadas, elas que eu vou fazer? Tipo assim, que eu vou fazer? Eu não quero ser grosso, né, maltratar elas, como ele é bonzinho, gente, ele é tão educado, ele não pode fazer isso. E aí eu ficava com raiva delas e pensava, se ele tá comigo é que ele gosta de mim, né, senão ele podia estar com elas, olha o prêmio de consolação que eu mesma me dava. Mas não, por trás ele dava toda a liberdade do mundo, ao ponto delas se sentirem assim, ó, ali na minha frente, como se eu nem existisse. Só Deus na causa. E ela continua, eu não podia me arrumar, pois ele dizia que se ficava muito bonita, as pessoas não olhavam pra ele. Competindo com você, já tive um desse também. Cris, com o tempo meu brilho foi se apagando e eu fiquei uma mulher triste, depressiva, chorava muito. Lembro dele me olhando quando eu estava chorando e dizia, poxa, eu não gosto de te ver assim. E ficava me encarando, me observava chorando e não me dava um abraço, não me fazia nada. É assim, desse jeito. Tem uns que ficam com raiva. Cris, ele estuprou grávida, me estuprou grávida, mas naquele momento eu não conseguia imaginar. Perdi as contas de quantas vezes ele transou comigo chorando. Eu pedi a Deus para me livrar daquela prisão. E a mãe e irmãs dele sempre disputando ele comigo. Tudo que se passava na minha casa elas sabiam e eu nunca tive privacidade. Até que um dia eu coloquei no YouTube e apareceu você do nada. Yes! Do nada não, foi Deus, eu creio. Deus é lindo. Eu amo esses relatos, eu amo Deus acima de tudo, que Ele é muito lindo. Lembro dos relatos e minhas lágrimas caíam, pois descobri que eu não estava doida, pois acreditava que o problema era eu. É lindo, gente, Deus é maravilhoso, que livramento. Eu senti a mesma coisa quando Deus me revelou e foi através de um vídeo no YouTube. Foi de uma americana especializada no transtorno, especialista, né? E eu falei, uau, né? Um peso, uma tonelada caiu dos meus ombros, porque eu achava que tudo era eu, o problema. E aí eu falei, meu Deus, o problema é nele. Transtorno. E foi aí que eu fui atrás e perguntas e respostas, e cada pergunta, cada resposta que vinha era mais outra pergunta até hoje. Mas hoje, olha, já estamos praticamente com todas as respostas respondidas por Deus, porque Ele não deixa seus filhos enganados. Que lindo o teu testemunho, olha isso. Lembro dos relatos e minhas lágrimas caíam, pois descobri que eu não estava doida, pois acreditava que o problema era eu. Eu ouvia você dia e noite no fone de ouvido e você dizia para eu escrever no papel o que eu estava sentindo e vivendo e que aquilo era espiritual. Só aí me veio a memória que há muitos anos atrás eu caí na besteira de me cuidar em casa de candomblé, iludida. Era nova demais e isso quase custou minha vida. Foi daí que eu conheci ele, olha só. Então eu comecei a orar porque eu sabia que Deus tinha me perdoado e queria me livrar daquele sofrimento. É verdade. E ela vai para a última parte, chama-se a libertação, a melhor. Fui orando e buscando ao Senhor, e quanto mais eu orava, mais meu ex me perturbava e tratava nosso filho mal. Deixava torneiras no fundo aberta para eu pagar água cara. Na madrugada eu orando, ele me cutucava e saía correndo para eu pensar que eu estava doida. Eu dormindo, ele me acordava chamando meu nome e saía correndo, fingindo dormir no sofá. Ai, coitado, né? Dá até dó disso aqui. É espírito, demônio de brincadeira, de brincalhão? É isso? Sem nexo, né? Sai correndo. Sabe nem disfarçar o negócio. Ela diz, eu perguntava se era ele e às vezes dizia que sim, depois negava. É o gaslighting para você achar realmente estava louca. Até que um dia você falou em um dos vídeos, ei, sai daí, você tem força, Deus pode te livrar. Quando você mostrar a sua força, ele não vai ter força contra você. Uau! Cris, eu orei e pedi direção a Deus como você falava nos vídeos. Eu estava me preparando para fugir e deixar tudo para trás, menos meus filhos, porque meu ex já estava mostrando os casos da cidade, do Cidade Alerta. Meu ex já estava mostrando os casos do Cidade Alerta, tipo, ei, vem cá ver o marido que matou a esposa,
Fez isso muitas vezes na frente dos meus filhos. Ah, isso é que eles fazem também, tá? Pra te intimidar. Ó, percebeu que você tava ficando forte, você já não tava mais aceitando. Aí ele falou, agora eu vou ter que intimidar e pôr medo nela, que se ela sair eu mato ela. Eu já passei por isso, tá? Ah, viu o que aconteceu lá? Fulano matou a esposa, ninguém nunca descobriu, agora só depois de não sei quantos anos, não aconteceu nada. Vou até repetir aqui, ó. Ela deu o exemplo, né? Que ele já estava mostrando para ela casos do Cidade Alerta, chamando ela e falando, ó, vem ver aqui, o marido matou a esposa. E fez isso, ela disse que ele fez isso várias vezes e na frente dos filhos dela. Eu, iludida, achava que por meu pai ser policial, ele nunca teria coragem de fazer isso comigo. Até que um dia Jesus veio em sonho e disse para eu ficar e não fugir, porque se eu fugisse, algo ia acontecer com os meus filhos. Talvez um acidente na estrada. Uau! Cris, eu achava que Deus queria que eu orasse para ele se libertar. Mas por muitas vezes vi você explicando que eles não querem ser libertos, nem muito menos melhorar. Então, é o que eu sempre digo, né? Não falo que eles não querem, eu falo assim, pessoas perguntam, tem cura? Tem jeito para essas pessoas? Lógico que tem. É algo comportamental, é algo no caráter da pessoa, são princípios, valores, é morrer para a carne e para viver do Espírito Santo de Deus. Isso é com a gente, é com eles também, só que no caso deles é muito mais profundo. Mas possível é, impossível, nada é impossível. Gente, o livro da Rebecca Brown, que fala sobre, o título do livro é Ele Veio para Libertar os Cativos, a mulher era a escolhida de Satanás. Ela recebia os demônios, ela falava com o próprio Satanás e ela conseguiu sair. Você acha que um narcisista não vai conseguir se quiser? É lógico que vai ser algo difícil, não é fácil para ninguém, para eles mais difícil ainda, porque tem que ir no profundo, tem que mexer lá na vergonha, tem que abrir as gavetas, tem que se permitir, se arrepender, olhar para si e falar eu fui errado, eu fui errada. Mas é possível sim, eles sabem que é, só que muito mais fácil é continuar nessa vidinha medíocre que eles vivem, né? Miserável, e tentar colocar essa miséria na vida dos outros para aliviar a miséria que existe dentro deles, esse vazio, porque não tem Deus. O vazio é porque não tem nada espiritual, não tem luz divina, né? É só trevas. Mas Deus diz que aonde ele entra, as trevas têm que ir embora. Só que eles têm medo muitas vezes de Satanás, porque eles mandam os demônios para destruir. Mas Deus é mais, ninguém tem poder maior do que Deus. Deus manda nos demônios, gente. Mas tudo bem. Então, assim, a pergunta é, tem cura? Tem, mas eles querem ser curados? Eles querem mudar? Eles têm nojo do amor, eles se acham perfeitos, melhores. Eles acham que não tem nada de errado neles, que é uma arrogância, um orgulho, uma soberba. Hoje a gente vai fazer uma live no canal falando sobre isso. Por que os narcisistas são arrogantes e autossuficientes? Só que eles não conseguem enxergar. Na verdade eles sabem, né? Mas olhar pra si e ver que tem algum problema ali é o fim da picada, né? Bom, voltando aqui ao que ela falou, ela diz assim, ó, eu iludida achava que por meu pai ser policial, ele nunca teria coragem de fazer isso comigo. Até que um dia Jesus veio em um sonho e disse para eu ficar e não fugir, porque se eu fugisse, algo iria acontecer com meus filhos, um acidente na estrada. Cris, eu achava que Deus queria que eu orasse para ele se libertar. Mas por muitas vezes vi você explicando que eles não querem ser libertos, nem muito menos melhorar. Quem acha que é perfeito vai melhorar pra quê? Não precisa, eles já sabem tudo. São os bons. Você é que tem que melhorar, o problema tá em nós. Continuei orando e pedindo libertação e já tinha noites sem dormir, com medo dele me matar ou matar meus filhos. Em uma dessas noites amanheceu, peguei ele de surpresa e disse que tinha dado queixa dele e que se ele não saísse da minha casa eu ia chamar a polícia. Eita! Ele arregalou os olhos surpreso e chorou. E fez bagunça e disse que eu ia destruir a vida dele e tudo mais. Porém, eu fiquei firme e ele arrumou as coisas e saiu. Yes! Querida amiga Cris, quando aquele homem colocou os pés para fora, eu senti uma paz tão grande, parecia um bálsamo. Parecia que um bálsamo entrou em meu peito. Ali eu tive a confirmação que era Deus me guiando, pois quando a gente é da igreja, acha que ficar ali orando pela libertação do outro,
aos custos de muito sofrimento é da vontade de Deus. Quantas vezes eu vi você explicando que muitos deles não querem ser libertos? Cris, você abriu minha mente. A verdade me libertou. Glória a Deus por isso. Depois disso, Deus me tirou daquela casa que alagava de sofrimento e me colocou em um apartamento em frente à praia. Que delícia! Arejado, confortável e bonito, junto aos meus filhos, e não parou por aí. Certo dia eu vi que a Universidade Federal da Bahia abriu processo seletivo e eu disse, essa é a minha chance. Essa é a minha chance. Fiz acreditando e sem pretensão. Afinal, eu já tinha paz e isso já me bastava. Mas como os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, eu passei na faculdade, uau! Passei na Faculdade Federal do Sul da Bahia, em licenciatura interdisciplinar em Ciências da Natureza e Tecnologia. Uma ótima universidade de pesquisa com várias bolsas de iniciação científica. Eu não acreditei. Na verdade, tô pasma até hoje, mas decidi andar sobre o caminho que Jesus tem para mim. Afinal, Ele me tirou da terra do Egito e teve mais um milagre em meio a essa vitória. Uau! Olha isso, gente! Em meio a essas vitórias, né? Porque foram várias aí. Parabéns! Vou parar aqui só para falar. Parabéns! Sabe por quê? A tua fé moveu as montanhas a teu favor. Foi lá, falou eu vou, né? Acreditou e seja feita a vontade de Deus. Se for da vontade dele eu vou passar, se não tá tudo certo. Tô em paz, que ele vai mostrar o que é o melhor para mim. E olha só, ela diz que ainda tá pasma, porque Deus cuida de nós, ele é lindo. E ela continua, e não foi só isso não. Ela diz, eu tive problema com o meu histórico e a universidade prorrogou para mais um dia a matrícula. Deus preparou uma mulher de Deus para ajeitar meu histórico e corrigir o erro a tempo da matrícula. E eu disse a Deus, quando o Senhor me der vitória, eu mando o meu relato aqui pra gente, que é esse relato aqui, gente, que linda. E aqui estou eu, Cris. Que Deus te abençoe, que você nunca desista dos seus sonhos e muito obrigada por ter salvado minha vida. Ai, linda, não fui eu, foi Deus. Sim, Ele usou a minha vida, mas a honra e a glória é para o nosso Criador, que primeiro nos amou. Ele é lindo demais e Ele ouve as nossas orações. Eu sempre peço a Ele, Senhor, usa a minha vida para levar cura e libertação. E Ele tem feito isso e olha, linda, eu te falo, eu tenho vivido os sonhos de Deus para minha vida e Deus tem ressuscitado cada um deles que um dia tentaram destruir e apagar. Mas eu tenho vivido, Deus é lindo. Ela disse aqui, muito obrigada. Deus te abençoe, que você nunca desista dos seus sonhos. Não desisto não. E ela diz, obrigada pelos conselhos, pelas verdades, pelo incentivo em mudar de vida. Eu nunca vou esquecer esse zoião azul. E pôs um monte de coraçãozinho, olha que linda. Ai, gente, muito carinho eu tenho por vocês. Como eu amo esses relatos cheios de gratidão e confirmação de Deus e a presença do Espírito Santo, porque assim, o relato em si, o foco não são os narcisistas, né? Como eles acham. Eles vêm aqui muitas vezes assistir os vídeos, ai, e aí ficam ouvindo o que a gente fala, se acham, né? Porque Satanás está lá na mente deles. Estão todos repreendidos em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Nós temos poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões que Deus nos deu, ok? Então assim, eu acho lindo demais. É para glorificar o nome de Deus, porque no fim, ó, tudo isso que ele tentou fazer, tudo isso desde a tua infância que o inimigo já veio tentar destruir, não, você é escolhida do Senhor. E se prepara porque isso aqui é só o começo, tá bom, linda? E que se Deus quiser, quando eu estiver aí no Brasil, seja agora em junho ou no ano que vem, eu vou avisando aqui, tomara que você possa estar lá também. Fale, Cris, lembra de mim? Eu fui a que falei no final do seu... Fala assim que aí eu vou lembrar quem é, tá? Que eu sou a moça do relato que falou nunca vai esquecer o seu zoião azul. É verde, na verdade, né? Mas é isso, linda. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada. Glória a Deus por sua vida, por seu relato, por tudo que Deus tem feito na sua vida e ainda fará através da sua vida também. Seguimos firmes e fortes. Deus é mais. E é isso, gente. Se você também tem um relato para mandar, deixa aqui para mim, manda por e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!